Graça e paz, uma ótima tarde, um dia abençoado. Aqui quem vos fala é pastor Marcos Félix. E hoje eu quero pensar com você sobre algo que talvez esteja deixando você angustiado, entristecido. E muitas dessas coisas têm a ver com as nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos. Muitas escolhas não são boas. Bem, na nossa vida, tudo pode acontecer de três modos. Primeiro, existem coisas que são de propósito. Há um plano, há um propósito. E eu posso dizer que há algo maior do que você nisso tudo. Nós chamamos sobre os propósitos de Deus. Quando nós falamos de planos, de algo maior do que você, são os planos que Deus tem para a sua vida. Existem os propósitos de Deus para a sua, para a minha vida. Mas existem também as permissões de Deus para a minha e para a sua vida, assim como as escolhas que nós fazemos. E muitas dessas escolhas nós não colocamos Deus à frente para escolher bem. E aí, por conta de uma má escolha, nós acabamos assim, angustiados, entristecidos. Eu quero dar para você já 3 exemplos antes mesmo de ler o texto que se encontra em Gênesis capítulo 12. Se você puder, já deixa a sua Bíblia aberta lá em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 5. Gênesis 12, de 1 ao 5. Mas eu posso exemplificar rapidamente, sem entrar no texto de Gênesis, usando outros textos e outras experiências. Quando eu falo de propósito, eu poderia citar Mateus 4:1, quando o Espírito Santo ele induz, ele conduz, ele direciona Jesus ao deserto para ser tentado pelo inimigo de nossas almas. Havia um propósito ali, um propósito que também se estende a nós, mas era Deus que estava levando, o Espírito Santo de Deus que estava levando Jesus até o deserto. Bem, eu poderia também exemplificar, para falar sobre permissão, o que aconteceu com Jó. Jó, um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas Deus permite que viesse o inimigo de nossas almas tocar na vida de Jó. A gente vê ali a permissão de Deus. Você pode ver que ele perde tudo e tem até seus amigos próximos, mas só para atrapalhá-lo, para instigá-lo ao erro. Mas ele continua firme e no final das contas tudo é revelado e ele fica mais forte do que era inicialmente. E ali a gente vê a permissão de Deus. Mas a gente pode exemplificar também a queda de Adão e Eva como uma má escolha, que determinou assim um pecado em nossas vidas, o pecado na vida deles, o conhecimento do bem e do mal, que trouxe a morte por consequência. Então existem na nossa vida coisas que são propósitos de Deus, permissões de Deus e as escolhas que nós fazemos. Bem, o texto de Gênesis capítulo 12 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, ou seja você uma bênção, ou se tu uma bênção, algumas versões dizem. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, diz o versículo 3. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, ou seja, seu sobrinho, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e viveram a terra de Canaã. Bem, eu quero falar nesse momento para você de nós aprendermos a viver no modo de Deus, a maneira de Deus. O texto narrado, ele nos dá
a ideia completa do chamado de Deus na vida de Abrão. Quando Deus aparece para Abrão. E a vivência, a experiência que Abrão teria nessa caminhada nos demonstra e nos dá a ideia, a importante e interessante ideia, que nós precisamos tomar decisões à maneira de Deus, no modo de Deus. Bem, lá em Provérbios, fala, capítulo 16, e você pode anotar aí, que nós precisamos ter sonhos, ter até planos, mas precisamos colocar diante do Senhor e eles serão estabelecidos, porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você que talvez esteja entristecido, angustiado, achando que não dá mais para caminhar, que já chegou a uma certa idade, nada dá mais para fazer. Esse chamado de Abrão, essa convocação, essa revelação e esse encontro que ele tem com Deus, para ele começar uma nova história, acontece quando ele está com 75 anos. Talvez você que esteja aí ouvindo ou vendo esse vídeo, não esteja nem com essa idade, mas eu quero dizer para você que o patriarca Abrão, ele começa a sua trajetória de vitória com 75 anos. Você já pode dizer para si próprio que se você não tem nem essa idade, e mesmo que tenha, eu posso dizer que a sua vida está apenas começando se ela for feita à maneira de Deus. Fecha parênteses. Eu quero dizer para você algumas verdades sobre esse texto. A primeira delas, Deus trabalha na plenitude dos tempos. Deus trabalha na plenitude dos tempos. Jesus veio no tempo certo. Moisés tirou o Egito, o povo do Egito no tempo certo. Martinho Lutero colocou as suas 95 teses na capela de Wittenberg em 1517, porque era o tempo certo. Antes, outros homens de Deus morreram como mártires por aquela causa, por aquela mensagem. No entanto, foi no tempo de Martinho Lutero que houve a reforma protestante. Ou seja, Deus trabalha com a plenitude dos tempos. É interessante dizer que uns meses atrás, aqui no Carnaval do Rio de Janeiro, alguém disse que Jesus viria como um favelado, ou viria estar no meio do povão. É óbvio que ele faria isso se fosse esse o tempo. Mas Jesus veio como aquele que não tinha onde reclinar a sua cabeça, sem formosura, um pai carpinteiro, uma mãe do lar, um homem que aos olhos humanos não tinha o que as pessoas admirarem, mas os sinais, os milagres que ele fazia, porque os sinais são para você, os milagres são em você, acontecem dentro de você. Ele então, por sua fama, as pessoas começaram a segui-lo. E esse Jesus veio no tempo certo. Eu quero dizer para você que a gente precisa entender que a maneira de Deus é no tempo certo. A gente olha Eclesiastes e vai dizer que há tempo para todas as coisas, há tempo até de perder, mas há tempo de vencer. E isso vai acontecer no tempo certo, porque Deus trabalha com a plenitude dos tempos. Você pode ver, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não mostrou ainda a terra, mas disse para ele, queria mostrar, porque conforme ele ia andando, Deus iria mostrando. Era o tempo de Deus se revelar e dar um direcionamento a Abrão. Para você entender um pouquinho, se você voltar ao capítulo 11, você vai ver que Abrão, ele perde o seu irmão. E um outro irmão dele casa com a filha do seu irmão, ou seja, o seu outro irmão, que não era o falecido, chamado Arã, ele casa com a filha do seu irmão Arã. É interessante dizer que o pai de Abrão e de seus irmãos, diz o texto lá, capítulo 11, do versículo 28 em diante: e morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus.
E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. Abrão tomou Sarai, mas Naor, é isso mesmo? Naor, vou ler de novo, Naor toma Milca, filha do irmão falecido. Que coisa, nos nossos dias se isso acontece, seria bem estranho. Então Tera, que é o pai do falecido Arã, e de Naor e de Abrão, pega Abrão e Ló e vão embora dali e deixa para lá Naor e a filha do falecido. Bem, Tera e Abrão queriam ir para um outro lugar, mas eles param em Arã, numa terra que tem o nome do filho falecido do irmão de Abrão falecido. Mas Abrão continua, antes mesmo de ser Abraão, ele é Abrão, ele continua. E ali ele tem um encontro com Deus, ele tem uma experiência com Deus, que diz para ele que é hora dele sair daquele lugar e ir para a terra que Deus assim determinar. Eu quero dizer para você que a modo de Deus também é viver pela fé. É viver pela fé. Eu vou dizer para você, Deus é o Deus do nada, Deus é o Deus do que não existe. Mas pastor, o que não existe, o nada são as mesmas coisas? Não. O nada é 1 menos 1 é igual a 0. Você vê o 0. O que não existe é simplesmente o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e a mente humana não pode imaginar, e Deus traz à existência o que não existe e chama como se fosse para te abençoar. Então Deus é o Deus do nada, Deus é o Deus do que não existe, Deus é o Deus do impossível. Quando os homens dizem que não dá mais, Deus vai lá e faz o impossível acontecer. Deus é o Deus do pouco, e se você é fiel no pouco, no muito Ele te colocará. E Ele é fiel no muito. A nossa vida existe em tempos diferenciados. Existe o deserto, existe o vale, existe a bonança. O deserto é um lugar de passagem, eu já disse em outros vídeos aqui. Assim como o vale é um lugar de passagem. Do deserto você consegue ver um monte, mas você está no deserto, lugar de tempestades, de frio, de calor, tempestade de areia, mas de escassez. Mas é um lugar de passagem. O vale você consegue ver a montanha, mas você está num buraco. Você não consegue ver mais o deserto porque você já está numa outra fase. Mas tanto um quanto o outro são lugares de passagem. Mas eu quero dizer para você que a bonança é o lugar de você estar, onde Deus deseja que você está. E o único modo de você permanecer na bonança é sendo fiel no pouco, sendo fiel no muito e continuando dessa forma, você vivendo a maneira de Deus pela fé. A maneira de Deus é, em segundo lugar, viver pela fé. Deus está apto a caminhar, desejoso, querendo caminhar lado a lado com você, dando uma trajetória de vitória para você. É por isso que você precisa viver pela fé. O justo vive pela fé. A fé agrada a Deus. A vitória que vence o mundo é a fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a maneira de Deus é vivendo pela fé. Você precisa viver pela fé. É necessário também que você guarde a fé. Guarde a fé. O texto fala: vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é acreditar. Isso é guardar. Isso é, além de viver pela fé, é deixar no seu coração a palavra transformadora, a palavra firmada, a palavra que faz diferença, que Deus plantou no seu coração, e você precisa, além de viver pela fé, guardar essa palavra no seu coração. Esse é o desejo de Deus, é ir aonde é o desconhecido, mas caminhando, guardando a sua fé. Eu vou explicar para você o que é guardar a fé. Viver a fé nos faz vencer Golias, adversidades, gigantes, os desafios.
Viver pela fé faz com que a gente vença, continue, avance, caminhe. E os desafios, eles caem. Os desafios, eles vão cair. Porque viver pela fé nos faz isso. Mas o guardar a fé nos faz persistir. Nos faz persistir nos dias mal. Nos faz perseverar quando tudo diz não. Nos faz permanecer quando somos perseguidos. Vocês lembram de José, quando ele vai falar com seu pai, com a sua família, que ele ia ser maior que os seus pais, que a sua família? Todo mundo ficou chateado com isso. Mas Jacó guardou no coração aquela palavra. Quando nós guardamos no coração a nossa fé, não importa o quanto somos perseguidos, o quanto as pessoas falem inúmeras coisas, nós guardamos, vivemos, mas guardamos a nossa fé, que é o bem precioso para nós continuarmos. Precisamos guardar a nossa fé. Em quarto lugar, é necessário abençoar o próximo. Você pode perceber que lá no início, Deus fala para Abraão e com ele a sua família. Mas infelizmente ele leva o seu sobrinho. Talvez na situação dele você levaria também. Olhando para o histórico, lido lá no capítulo 11, do versículo 26 em diante, você entender que era necessário levar o seu sobrinho. Normalmente a gente adapta a nossa realidade à maneira de Deus. Mas eu quero dizer para você que você precisa viver a maneira de Deus tão somente. O desejo de Deus tão somente. Porque fazendo assim, a gente não tem tantos problemas. A gente não vive tantas confusões. A gente não é quebrado. Você pode perceber que logo depois, no texto, você vai ver, tem uma discussão entre os pastores de Abraão com o do seu sobrinho. E eles têm que separar. Mas à frente do seu sobrinho, ele é feito prisioneiro, escravo. E aí Abraão tem que ir lá interagir, intervir, fazer diferença. E depois lá em Sodoma e Gomorra, Abraão tem que ter uma conversa franca com Deus, para que o seu sobrinho pudesse sair da destruição que iria acontecer em Sodoma e Gomorra. Eu quero dizer para você que ainda que as coisas estejam adversas e problemas existem, a gente precisa olhar para Deus e olhar para o nosso próximo também, porque pessoas são para serem amadas e coisas para serem usadas. Você pode perceber logo no início, no versículo 2, a parte B, que Deus faz promessa a Abraão, mas diz para ele: seja você uma bênção, você será uma bênção. Quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar não vai ser abençoado, vai ser amaldiçoado. Mas você tem que ser a sua bênção, tem que ser uma bênção. Do capítulo 18 ao 23, nós vamos ver tudo isso dando essa ideia que Abraão é abençoado para abençoar. Nós, como filhos de Deus, fomos chamados para abençoar o nosso próximo. Existem coisas que são propósitos, existem coisas que são permissões de Deus, e outras coisas, e muitas delas, são as nossas escolhas. Eu espero que você que estava angustiado, entristecido, preocupado, não esteja mais sabendo que se você vive a maneira de Deus, você vai viver as bênçãos do Senhor. E você tem que viver do modo de Deus. Viva o propósito, viva a permissão e viva assim decisões que Deus projetou para você, porque a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Eu sou o pastor Marcos Félix, estou aqui para abençoar a sua vida, e você tenha um dia abençoado. Se puder, dê o seu like aí, compartilhe essa palavra e abençoe inúmeras vidas. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.